20% de desconto em todos os produtos de fabricação própria. Venha para a Padaria Forte. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, queridos amigos. Muito bom dia. É com muita alegria que chegamos a um novo Hora Espírita. São 7 horas, hoje é o dia 10 de março de 2025, o sábado que antecede aí o Dia das Mães. Estamos iniciando mais um Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o nosso programa de hoje, ele traz um tema muito especial. Nós falaremos sobre a família na visão espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e também enviar a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda sugestões de tema que você gostaria que tratássemos aqui. Você pode também enviar a sua pergunta através do WhatsApp 2049 1212. Conheça também as nossas redes sociais do Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, as informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e também poderá ver os temas dos próximos programas. E esses programas, eles também estão disponíveis em áudio nas plataformas de streaming Spotify e Deezer, Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos amigos queridos, o Rafa, lá da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Cleiton. Bom dia, o Carlos, que nos auxilia no som. Também estamos aqui com o nosso querido Hermínio, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Carlos, nosso operador. Bom dia a todos. Nós temos uma visita hoje também. O nosso futuro integrante aqui da equipe, o Cleiton, veio nos visitar. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos, pessoal. Seja bem-vindo. O nosso bom dia também ao nosso querido Carlos, que nos assessora aqui na técnica. Eu sou a Fábio do Nosso Lar e serei a vossa âncora nessa manhã. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Os nossos amigos que colaboram de forma anônima e aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, aos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. São 7h da manhã e estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM, e o tema de hoje é família, na perspectiva do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que existem duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Portanto, os laços de sangue não necessariamente criam vínculos entre as pessoas, mas oferecem a oportunidade divina de estarmos juntos daqueles com quem precisamos caminhar. A família representa o nosso compromisso mais importante. É escola, é fonte de acolhimento, e é sobre esse assunto que nós vamos dedicar o nosso programa de hoje. E vamos iniciar, então, perguntando para o Hermínio o que significa a família para a doutrina espírita. Bem, a família num conceito mais amplo é a humanidade. A humanidade que, por sermos todos filhos de Deus, constitui essa grande família. Família esta que tem a finalidade de praticar o aprendizado no amor, na fraternidade, na solidariedade. Onde desejável seria, e objetivo, o alvo é este, que o mais forte ajude o mais fraco, proteja o mais fraco, que aquele que tem mais ajude quem tem menos, que o mais inteligente ajude na evolução intelectual aquele que está um pouquinho mais atrasado, que aquele que já possui conceitos morais mais adiantados também ajude aquele que está mais incipiente na caminhada. Mas, trazendo mais para perto, a família, que todos nós conhecemos, o conceito, é aquele grupo de pessoas formada pelo menos por duas, né? Nas suas várias modalidades e matizes hoje existentes na sociedade, que pode ser duas pessoas do mesmo sexo, conforme já aí a sociedade tem aceito, pode ser pessoas de padrões sexuais diferentes, pai e mãe, enfim, é aquele grupo de pessoas que se une voluntariamente e depois gera os filhos, ou por adoção, por nascimento natural, que vem integrar esse grupo. E é nesse grupo familiar propriamente onde esses laços de solidariedade, de fraternidade, devem se expressar com maior intensidade. É o primeiro educandário, a família. É onde o ser humano, os filhos aí nascidos ou adotados, eles começam a entender os princípios dessa solidariedade, dessa fraternidade, desse amor mais intensos, onde os pais têm a obrigação, conforme nós vamos ver mais adiante, de transmitir conhecimentos, valores, princípios. Eis que esta é a missão maior dos pais. Eu sempre digo que a família, nesse conceito mais estrito, é
um grupo de pessoas que caminham de mãos dadas para o aprendizado desta vida, né? Onde deve acontecer a partilha do abraço, do pão, dos sorrisos e das lágrimas. Então, esse ajuntamento familiar que nós colocamos aqui, ele se dá por uma programação. Não é ao acaso que uma pessoa nasce numa família, que está numa família, não é ao acaso que duas pessoas se unem, embora existam situações onde contemplem só interesses, que não o amor, mas é algo que tem um objetivo, que tem uma programação e que precisa, ao máximo, tentar se levar à realização. E como a Fábio já falou também, existem as famílias que se unem mais por critério aqui passageiro, e as famílias espirituais, que são aquelas que perduram após o desencarne de cada um dos integrantes pela lei da afinidade. Muito bem. Então a gente percebe que a família é algo muito amplo e profundo, né? É um complexo de relacionamentos ali. Rafa, quem é que escolhe essa família? Como é que se dá essa escolha das pessoas que vão compartilhar essa existência? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós fizemos, né? E o Espiritismo tem uma resposta, né? Aquilo que o Hermínio já nos comentou, assim, não existe acaso nessas formações familiares. Existe um planejamento. Então, para a gente entender esse planejamento, eu acho que essa formação familiar ou essas escolhas, a gente tem que entender que nós todos somos espíritos milenares, ou seja, vivemos muitas existências, né? Teremos muitas para frente ainda, mas diante dessas nossas vivências passadas e em função das nossas escolhas, nossas atribuições em função do livre-arbítrio, essas nossas escolhas, né, e no decorrer dessas existências, a gente criou muitas afinidades, muitas simpatias, mas ao mesmo tempo também tivemos desafios e situações que criamos, para ser mais objetivo, alguns inimigos, algumas inimizades, algumas desavenças que transcorreram em todo esse período. Então, para a gente entender a escolha, a formação desses núcleos familiares, eles primeiramente, se o espírito, ou seja, se nós mesmos já temos a capacidade evolutiva compatível, a gente ajuda, né? A gente participa desse planejamento familiar e nossas escolhas têm um objetivo. Então a gente consegue, junto com os nossos mentores, escolher aquela família porque a gente tem algum objetivo para que naquele núcleo familiar seja aquilo que o Hermínio falou, do objetivo do crescimento mútuo, do aprendizado, daquela simpatia que espíritos ali, né, vão no seu crescimento, na sua reabilitação, na sua reeducação perante espírito e na questão de se harmonizar perante as leis. No caso contrário, das situações onde a gente teve problemas, né, onde a gente criou alguns desafetos, digamos assim, algumas antipatias, na formação desses núcleos, a gente pode receber nessa família alguns espíritos que, perante as leis divinas e pela bondade divina, né, a gente entende que as leis nos colocam naquele meio para que a gente se reabilite, se reajuste e, através do amor, né, a gente possa corrigir aquelas situações daquele passado. Então, por isso que a gente entende da importância que tem a família. Porque ali tem, na verdade, tudo o que a gente precisa. Por mais que a gente esqueça, né, porque tem, vamos dizer assim, essa bênção do esquecimento do passado, porque ali a gente consegue recomeçar, digamos assim, do zero, sem praticamente entender aquilo que houve no passado. Porque o passado
vamos pensar assim, se a gente dá um exemplo dessa nossa existência, não tem coisa que a gente gostaria de esquecer? Sem dúvida nenhuma. Então esses laços, quando tem afinidade, a gente sente disso. Mas quando tem, às vezes, essas antipatias, aquela dificuldade daquele núcleo, a gente começa a perceber que ali existe a lei divina tentando reharmonizar, tentando reconciliar. Então o perdão é muito necessário, né? A questão do amor, do afeto e muito mais atenção talvez com aquelas pessoas que a gente tem aquela dificuldade, que talvez naquele passado, né, ele seja necessário o reajuste, né? Então o amor acima de tudo. Por isso que a importância da família, como o Hermínio disse, na família é onde tudo começa. É lá que a gente tem as maiores dificuldades, os maiores desafios. Na família, a gente sabe que dentro das nossas casas, ali não tem mais máscara nenhuma, né? A gente ali mostra o que a gente realmente é, né? Então a gente às vezes que participa no meio espírita, às vezes aqui no programa, às vezes em palestras, né? Quem nos conhece de fato vai dizer assim, lá você vai lá e fala bonitinho, né? Mas dentro de casa, então assim, é a nossa dificuldade da nossa prática, né? É o nosso maior desafio. E é importante a gente destacar que às vezes as pessoas se perguntam, né? Qual é a minha missão aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui na Terra? E às vezes a gente se perde na nossa vaidade, ou talvez através da questão de estar imerso na matéria, ou nas nossas próprias capacidades e habilidades, e começa a acreditar que são outros deveres do mundo, né? Mas na prática, o nosso dever mais importante, o nosso compromisso mais grave, mais sério, é com a família. Antes de tudo. Algo que me deixa sempre assim um pouco inconformado é a falta que nós temos no ensino formal de uma disciplina que trate dessas coisas importantes do campo emocional, do campo familiar. Que ensine a viver efetivamente. Exatamente. Olha, nós na escola, no ensino formal, nós aprendemos muitas coisas que depois raramente alguém vai utilizar, né? Na matemática, nós temos o logaritmo, nós temos... Claro, alguns profissionais vão precisar, mas a imensa maioria não vai mais ver na vida. E passamos ali, às vezes, um semestre todo estudando essas coisas que não são úteis para a vida. E nós não temos uma disciplina no ensino formal que nos dê uma certa capacitação para o campo emocional, para a questão da família. Como é que você vai administrar uma família, um casamento? Nós temos uma intuição emocional, mas uma mera intuição. Como é que você vai educar um filho? Como você vai cuidar de um pai doente, uma mãe doente, compreender o que ele está sentindo? Ou seja, nós vamos aprendendo aos trancos e barrancos, errando e acertando. Poderíamos acertar mais se houvesse uma certa preparação. Tanto que assim, às vezes nós estamos aí já com 50 anos, agora eu entendi, mas agora eu já fiz algo que eu poderia ter evitado. Então, a ausência de preparação e, consequentemente, a gente vê que há uma ausência de priorização, de prioridade na elaboração do ensino. E eu sempre digo que o campo emocional é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Os problemas outros nos levam ao estresse, os problemas emocionais nos levam à depressão. E o ser humano sofre e não consegue administrar isso, de regra, de forma, digamos assim, razoável. Por isso que estamos aí, hoje também com tanta depressão, com tanta recorrência a fugas como droga, alcoolismo, etc., porque as pessoas não conseguem resolver seus problemas. É claro, cada um tem a sua responsabilidade. Ninguém poderá se furtar a isso. Mas poderia haver um preparo melhor para isso, né? Poderia ser mais leve. As religiões tentam fazer isso, mas não conseguem atingir a todos.
e principalmente a quem? Aos jovens, aqueles que terão pela frente essa caminhada de forma mais longa e menos experiente, porque quem já passou, Sim. por isso e já é consegue justamente saber. isso, né? A gente vai aprendendo na prática, né? E todos nós trouxemos, né? Não vamos pensar nem no passado reencarnatório, mas da atual vida presente, a gente já tem essas nossas dificuldades, e quando se une aquele núcleo, cada um dentro do seu universo, com as suas dificuldades, né? O campo, vamos pensar assim, material e profissional nos toma muita conta, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo isso, e a família, como o Hermínio diz, às vezes fica em segundo plano, né? E é ali que a gente tem que fortalecer essa base, né? É ali que a gente tem que estreitar esses laços que, como a Fábio disse, né? Talvez o nosso compromisso maior da encarnação é nesse núcleo familiar, é dentro da nossa família. E essa questão que o Hermínio coloca de que não aprendemos a viver em família, né, de uma forma organizada, isso acaba de fato ficando, sim, para a religião. O próprio autoconhecimento acaba ficando perdido lá dentro da religião. Mas aí eu sempre falo para as pessoas assim, ó, vamos fazer um exercício bem rápido. Pense no teu círculo de amizades, no teu círculo familiar ali, de 10 pessoas, as 10 pessoas mais próximas de ti. Quantas estão voltadas para o espiritual? Quantas estão buscando, né? E às vezes essa conta assusta. A gente percebe claramente que a grande maioria das pessoas não está fazendo esse movimento. Então as coisas continuam sendo conflituosas, né? Especialmente na tua área ali de trabalho, coisas absurdas acontecem dentro das famílias. Sim. E Fábio, eu acho que é importante isso que tu comenta. Que o autoconhecimento, ele está lá às vezes perdido nessas teorias, e muitas teorias chamam atenção ao autoconhecimento. E a gente, dentro do espiritismo, sabe que ninguém muda o outro, né? Então, assim, para a gente tentar mudar... Pode ajudar, mas isso, não... um exemplo, né? A gente pode aconselhar, mas assim, quando a gente tenta essa busca pelo melhoramento individual, né? Porque às vezes quando a gente fala muito em reforma íntima, né? Reforma às vezes dá esse aspecto de bagunça, mas é um autoconhecimento, é tentar melhorar essas nossas virtudes aqui que estão na essência nossa, buscando que, tirando esses problemas individuais, com certeza a gente vai ajudar no coletivo, e quem vai se beneficiar maior é o núcleo familiar, é o núcleo doméstico. Com certeza. Muito bem, o nosso bom dia para aqueles que ligaram o seu radinho agora, são 7h24. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Família. Queremos agradecer a você que nos acompanha, tanto pela rádio ou pelas redes, pela live do Facebook, aqui da Rádio Chapecó FM 100.1, onde muitos estão nos enviando aqui o seu bom dia. Então queremos mandar o nosso abraço para esses amigos queridos, que são a razão por que nós estamos aqui. A Lia, a Aline, a Edna, a Marzeli, Idacir, Salete, Marisa, a Nilva, a Tânia, o Lucas, a Cirlei, a Nelly, a Rose, a Reni, a Zenesi, a Maria Selma, a Ironilda, o Jair, o nosso querido Mauri, nosso colega aqui também, a Sônia, a Zilma, a Daiane. É muito bom tê-los conosco, é uma alegria muito grande a companhia de vocês. Então nós vamos seguir aqui com o nosso programa, com a nossa conversa a respeito da família. E veja, amanhã é Dia das Mães, né? Dessa missão tão grandiosa que recebemos aí. O que vocês podem nos falar sobre o papel dos pais no grupo familiar? Bom, o papel é de uma responsabilidade enorme. Outra vez aqui, nem sempre compreendida por falta dessa preparação e em razão do que aconteceu nos núcleos familiares dos quais os atuais pais são advindos, né? O papel
dos pais é servir como os primeiros grandes professores dos seus filhos, lecionando para eles muito além das disciplinas da ciência, o amor, repassando o amor, o carinho, o acolhimento, a segurança no sentido emocional que essa criança precisa para bem se desenvolver, evitando traumas que possam comprometer futuramente a questão emocional e psicológica da criança, mas acima de tudo transmitindo a ela valores éticos e morais, aquelas coisas que talvez a escola depois não consiga mais reverter. Porque vamos colocar assim o aprendizado de uma criança como se fosse uma tela, certo? Os pais irão dar aquela moldura onde todo o restante virá ali dentro. Não adianta depois a criança receber todos os ensinamentos científicos lá na escola se a questão moral e ética não estiver delimitando tudo isso. Porque nós sabemos no Espiritismo que a evolução se dá em duas asas. O voo da evolução se dá na asa do desenvolvimento intelectual e na outra asa do desenvolvimento moral. Esta é a evolução. Então, se a criança, por exemplo, criança ou adolescente só receberem os ensinamentos técnicos científicos e não tiver evolução moral, poderão se transformar em gênios do mal. Exemplo, Hitler, certo? Não podemos negar que era um espírito intelectualmente muito desenvolvido. Inteligentíssimo. Tanto que conseguiu fazer todo aquele estrago através de suas estratégias, através das suas táticas, através do seu poder de persuasão das pessoas, mas moralmente era uma pessoa muito atrasada, que não se importava com o sofrimento alheio, etc. Então os pais têm que dar a preparação aos filhos nesse sentido. E uma outra coisa que é necessário os pais propiciarem aos filhos: a iniciação numa fé, numa religião. Mas a criança tem o direito de escolher. Quando for adulto, escolherá. Ela não pode escolher o que ela não conhece. Claro, mas no início aí os pais têm que começar a despertar a questão da fé. Até como uma obrigação, né? É uma obrigação dos pais. É uma obrigação. E qual é a religião, a linha religiosa que os pais passarão? A sua, a que os pais têm. Por quê? Porque mesmo que depois não seja aquela escolhida, mas as sementes estão plantadas. Quais sementes? Da existência de uma vida espiritual. Da existência de algo além da vida material. Que irá fazer com que, primeiro, a criança ou adolescente vejam que as questões não são tão simples aí para resolver, por exemplo, uma adesão à violência, uma adesão ao uso de drogas, esse tipo de situação. O suicídio, O suicídio, que é algo meio recorrente, principalmente na adolescência, ele já terá o conhecimento de que a vida não termina ali. E segundo lugar, entender da responsabilidade que há por parte de cada um nisto. Eu vou citar um exemplo aqui, meu. Então, a questão do evangelho no lar. Eu fazia com a minha ex-esposa, com as minhas filhas, e as minhas filhas sempre resistindo, indo assim, como dizem os espanhóis, a reganha-dientes, indo de mau gosto. Mas foi na obrigatoriedade. Mas um dia aquilo me incomodou tanto que eu disse, tá bom. Então, já que vocês não querem, a partir de hoje estão liberadas. Vocês não precisam ser espíritas.
Vocês fazem da vida o que quiser. Aí a minha mais nova respondeu assim, o que adianta agora que a gente já sabe como é? Então, quer dizer, missão cumprida. Ela já havia absorvido o conhecimento de que há algo além da vida material e que há uma responsabilidade, né? Uma vez ela me disse assim, ela era bem espontânea, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Daí, quando chegar velhinha, eu fico boazinha e eu me salvo também. Eu disse, mas quem garante que você vai ficar velhinha, né? E quem garante que vai ser suficiente para se salvar? Que vai dar tempo. Então, assim, mesmo que haja resistência, algo se consegue plantar. Seja no que tange aos valores, nos princípios, dentre eles, na parte espiritual. Seja no que diz respeito mesmo às questões de incentivo da vida material. Olha, é preciso ter uma profissão, é preciso trabalhar, é preciso estudar, porque se você não estudar hoje, amanhã você não pode não recuperar. E você pode não realizar os teus sonhos também da vida material, que também estão juntos com a parte de desenvolvimento intelectual. Ah, você quer ser uma enfermeira, um professor, um médico, um advogado, um engenheiro, um juiz. Você tem que se preparar. Qual é a diferença entre se preparar ou não? Sabe aquelas coisas de poder conhecer o mundo amanhã, né? De fazer viagens, de expandir teus horizontes? Para que isso aconteça, você tem que se empenhar, fazer a tua parte. Então, os pais atuam num espectro muito amplo de preparação de incentivo. Uma coisa que eu sempre digo, eu tenho um programa nas escolas já há mais de 20 anos, e só em escolas públicas. Excepcionalmente, estive no Marista a convite na segunda-feira pela manhã, com as 9ª turmas. Então, falava eu da questão de que muitas vezes, nas famílias, as crianças e os adolescentes têm seus pais como heróis. Depois, mais tarde, chegam aí na pré-adolescência, a adolescência começa a sentir vergonha dos pais. Começa a achar os pais chatos, xaropes, não sabe nada, porque eu já sei tudo, porque o que eles pensam é algo ridículo, antiquado, próprio da fase. E muitas vezes são implacáveis no julgamento dos pais. Porque meu pai tem esse defeito, porque minha mãe tem esse defeito. E que eles precisam entender que os pais não são seres humanos perfeitos. Tem as suas imperfeições, os seus medos, né? As suas dores da alma também. E mais, que eles receberam o que os avós deram a eles. Que ninguém dá mais do que tem. E que eles procurem saber como eram os avós, para que eles possam fazer um juízo se seus pais estão dando o que eles podem ou não. E normalmente eles descobrem que estão dando muito mais do que receberam, né? Por exemplo, outra vez, né, a gente traz o caso pessoal e que dizem que nem é aconselhável, mas só para... O meu pai era uma pessoa carinhosa, era uma pessoa... Mas ele era uma pessoa muito rígida, muito rigorosa conosco. Quando ele perdia a paciência, corra, né? Então, muitas vezes eu, assim, achava que meu pai não estava sendo bom, que, né? Aquelas coisas que a gente faz, aquele julgamento normal. Mas eu só entendi ele depois que eu soube como era meu avô. Meu avô era alcoólatra. Quando bebia, a família tinha que dormir do lado de fora da casa, seja inverno ou verão, certo? E aí eu vi que meu pai tinha evoluído muito em relação ao meu avô, que ele estava dando muito mais a nós, embora os seus defeitos, do que meu avô havia dado. Então é preciso os pais também falarem disso, explicarem a sua história aos filhos para que os filhos possam compreendê-los. Que eles também são seres humanos em evolução e que não têm toda a capacidade para dar, quer financeiramente, quer no aspecto também educacional. Mas aí vem a Mas questão... não podem se furtar a dar as diretrizes dos valores, dos princípios e religiosos. Mas aí vem a questão, para que essas informações cheguem a esses filhos, é preciso um diálogo. Conversar. É preciso uma conversa. E hoje muitas famílias perderam isso. Não existe mais um conviver
Os filhos estão no quarto com o celular. Às vezes, na mesa, tem 4 pessoas conversando, jantando, almoçando, tem 4 celulares ali do lado do prato. Cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. E aí, nisso, Rafa, os filhos... Qual que é o compromisso dos filhos? O Hermínio nos coloca de forma brilhante o papel dos pais. Invadia... Não, tá tudo certo. Está tudo certo. conectado aqui, né? E é justamente isso que a gente tem que entender dessa janela. A gente falou lá atrás do planejamento, né? Que há um compromisso, né, perante esse planejamento espiritual. E os pais, né? Naquilo que o Hermínio falou. Como a gente até comentou da questão do esquecimento. A gente esquece quando aqui reencarna, né? Esquece daquilo que a gente viveu, né? Então, assim, os pais têm aquele papel, digamos assim, perante principalmente esses 7 a 8 anos, né? Então, assim, em função daquele esquecimento, de ali colocar esses valores que o Hermínio comentou, né? Esses valores que são intrínsecos ali, se a gente conseguir, né, naquela terra fértil, boa ali, conseguir plantar boas sementes, isso vai perdurar. E é esse período que, no caso, o espírito tem ali a capacidade de absorver, né, o maior percentual de coisas que vai ajudar ele a enfrentar essas dificuldades que todos nós temos, né? Então, nesse período, né, da infância ali, ele é muito importante. Então, qual que é o compromisso dos filhos? É justamente isso, talvez é retribuir aquilo que eles tiveram de seus pais. Primeiro de tudo, doando a vida, né? Então, acima de tudo, né, como o Hermínio disse, nossos pais ou os pais, eles têm as suas dificuldades, têm os seus defeitos, têm as suas fraquezas, né? Têm as suas situações, preocupações complexas, difíceis. Então, independente de como foi a nossa criação, primeiro a gente só tem que amá-los em função de agradecer a oportunidade de viver. A reencarnação foi dada através deles. Então, assim, esse é o nosso maior compromisso, que já vinha lá desde a época, né, de Moisés, lá do Velho Testamento, assim, honrar pai e mãe. É o nosso principal caminho para a gente amar aqueles que nos proporcionaram tudo para que a nossa encarnação fosse bem feita. Ou seja, chegamos até aqui por fruto desses objetivos dos nossos pais nos doarem muito, além da questão física, que é, né, material, digamos assim, que é muito importante, toda a questão emocional, toda a questão do aconselhamento, todo o amor, né, mesmo com as suas dificuldades, que nos foi proporcionado para que a gente chegasse até aqui. Então, qual que é a forma de a gente entender? É retribuir, amando acima de tudo, perdoando os seus deslizes, as suas dificuldades e auxiliando, além do material, também do emocional, né? No Evangelho isso está muito bem descrito, né? Que o nosso compromisso perante a maturidade, né, a velhice deles é auxiliá-los materialmente, mas acima de tudo dando algo mais de si, que ou seja, é o amor, é o carinho, é a presença, é tudo aquilo que eles nos proporcionaram. Porque a gente começa a entender que vai passando esse período, que o papel se inverte, né? Ou seja, nós como éramos crianças, que éramos cuidados por eles, no final das suas existências, eles praticamente voltam a ser crianças que têm que ser cuidados por nós. Então esse é o nosso maior compromisso. Muito Fabi, bem. Eu vou me permitir aqui, agora, tentar trazer algo que eu devia ter trazido na minha resposta e invadir a resposta do Rafael. Aí, olha só. Não, nas palestras que eu faço nas escolas, eu sempre abordo a questão, são palestras para pais, alunos e professores juntos. É isso, excelente. Que os pais, muitas vezes, tentam não impor aos filhos os sacrifícios que eles passaram. Eles querem poupar os filhos de passarem pelo mesmo sacrifício que eles passaram. E aí começam a ser super protetores, né, e até condescendentes. E eu falo sempre,
na exigência que os pais devem fazer dos filhos ajudarem nas tarefas do lar, que é um grande aprendizado. É um grande aprendizado para os filhos. E exemplifico quais são as vantagens. Em primeiro lugar, desenvolver a solidariedade. A solidariedade é aquela partilha que eu falei lá, né? Do abraço, do pão, do riso e das lágrimas. Muitas vezes os pais trabalham a semana toda e no fim de semana o pai está no fogão, a mãe está no tanque. Chama o filho para secar a louça, para varrer o chão. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque vai desenvolvendo aquele sentimento de solidariedade. Olha, um está trabalhando, todo mundo está ajudando. A família está passando por dificuldades financeiras, todo mundo aperta o cinto. Está passando por uma situação mulher, todo mundo pode comprar uma roupinha melhor. Muito frequentemente a gente vê pais com chinelos rotos e filhos com celular de última geração na mão. Estão criando um egoísta. Exatamente. Certo? Segundo lugar, aprender o valor do trabalho. Quando o filho ajuda em casa, ele vê como é difícil para a mãe, para o pai, manterem a organização daquela casa, pagarem as contas daquela casa, ajudar a não destruir. Se eu tenho que limpar, eu cuido para não sujar. Não vou pegar um pedaço de bolo e sair caminhando, espalhando migalha por toda a casa. Não vou chegar jogando minha mochila no chão, meu tênis para todo lado. Eu vou ajudar a preservar. Quarto, respeito pelas pessoas mais simples. Lá em casa só o pai trabalha. O trabalho da mãe, que muitas vezes é o mais difícil, lá não é considerado. Você tem uma tata, passa a considerar aquela tata não como uma pessoa menor. E muitas vezes a gente vê criança e adolescente maltratando a tata porque é uma pessoa mais simples dentro de casa. E último, aprende a cuidar de si. Não é admissível que um adolescente com 12, 13 anos não saiba fritar um ovo, fazer um arroz, passar uma roupa, arrumar seu quarto. Como é que vai ser quando tiverem que sair para estudar fora? Os pais vão mandar uma tata junto? E mais, muitos desses jovens vão querer trabalhar na área de ciências humanas. Como irão cuidar dos outros se não sabem cuidar de si? Então eu sempre digo, exijam isso. Até eu escrevi anos atrás uma matéria para um jornal local para o Dia das Crianças. Não deixem de dar esse presente aos seus filhos. Esse ensinamento dentro de casa. Porque ali começa a se desenvolver muito essa questão ou da solidariedade ou do egoísmo. E hoje, nos dias presentes, a gente observa reclamações imensas a respeito da chegada dessa geração no mercado de trabalho. Exatamente. Problemas seríssimos estão acontecendo. Por e causa, é justamente isso, né, Fábio? É o De que o quem Hermínio é? falou, né? Assim, as dificuldades que nos fortalecem, que na verdade, nos deixam maiores perante a problemas maiores, acabam sendo minimizadas pelo fato dos pais dizer, não, aquilo que eu passei eu não vou fazer com meus filhos. Meu filho merece. Então, muitas Por vezes que ele merece? criam os filhos para um conto de fadas, mas o mundo lá fora é o mundo real. Vai dar o que precisa, né? Frustrações, muitas vezes até humilhações, sacrifícios. O mundo real espera. Não é o conto de fadas para os quais os pais estão preparando os filhos dentro de casa. E nesse contexto, pegando o gancho do Hermínio também, o Chico Xavier tem uma frase em que ele diz o seguinte: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então, o lar é essa preparação para a vida, essa escola para a vida. É ali que a gente começa toda a nossa missão. E por isso a Fábio também comentou da importância do lar na nossa formação como ser humano. E dentro do lar, dentro desse coração abençoado, muitas vezes existem algumas dificuldades geradas porque há uma diferença de afinidade entre os membros. É aquela história, a mãe tem uma afinidade maior com o filho,
aí o pai tem uma afinidade maior com o outro, tem 3 irmãos, um não se dá com ninguém. Por que acontece isso? O Rafael já Esse fui eu que invadi. deu uma invadida aqui na minha resposta, mas já bem delineou essa questão, que os núcleos familiares são planejados na espiritualidade. Há um projeto reencarnatório que já prevê essas situações. Então, vem no mesmo núcleo familiar espíritos afins, amigos, vem espíritos que são antipáticos entre si, em razão de problemas havidos no passado e que vêm para esse reajuste, essa reconciliação. E muitas vezes vêm espíritos que nem têm relação com o passado, mas que são acolhidos para ou ajudar aquele núcleo familiar ou serem ajudados, certo? Então, por exemplo, tem um espírito com muita dificuldade, é colocado lá numa família, num núcleo que já é formado por espíritos mais adiantados, intelectualmente, moralmente, para tentar ajudar aquele espírito retardatário a evoluir. Ou tem um núcleo familiar lá muito complexo, muito complicado, aí um espírito se propõe a vir reencarnar ali para adiantar a evolução daquele núcleo familiar. Mas às vezes as pessoas dizem assim, e sem contar o seguinte, né? Cada espírito vem com suas características e muitas vezes há conflitos em razão disso. Cada espírito é uma individualidade que traz lá a sua bagagem já, e que muitas vezes aí conflita. Mas as pessoas às vezes dizem assim, aqueles 2 amigos parecem mais irmãos do que os irmãos de sangue. E falando isso, pronuncia uma grande verdade espiritual. Às vezes aqueles 2 amigos que se encontram aí na vida são de uma família espiritual, muito já consolidada no plano espiritual, que não vieram na mesma família, mas estão em núcleos diferentes, em locais diferentes, cumprindo obrigações diferentes, mas que são mais irmãos, às vezes, do que os próprios irmãos de sangue. Muito bem. Então agora são 7h48. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, FM 100.1, hoje trazendo o tema da família. E nós pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, aqueles que nos ajudam a estar no ar aqui todos os sábados. Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos de volta, então. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, nos acompanhando aqui no Hora Espírita. E antes de nós irmos para a parte final do nosso programa, gostaríamos de fazer um convite. Estamos aqui falando da família e nós teremos no dia 24 de maio, num sábado, lá no Hotel Lang, às 14 horas, o ciclo de palestras Família à Base de Tudo. Esse ciclo vai abordar a importância da família, os nossos deveres na família,
essas questões todas que se relacionam às nossas famílias espirituais, famílias que estão encarnadas, muitos esclarecimentos acontecerão nesse evento. Conflitos familiares, inclusive. Conflitos familiares, e nós teremos a palestra Aspectos Psicológicos da Família, com a nossa querida Naice Sanagioto, que é psicóloga. O nosso querido Hermínio estará falando também sobre direitos e deveres no âmbito familiar, um tema importantíssimo. O Hermínio, que é juiz da Vara da Família. Teremos também a Thaís Andrade Ferreira, a presidente da Associação Espírita Nosso Lar, que falará sobre família, reencontro de almas. Então, esse evento, repito, 24 de maio, no sábado, às 14 horas, no anfiteatro do Hotel Lang Palace. Ele é um evento gratuito, ele é aberto ao público em geral. E quem quiser, quem sentir no coração, pode estar lá doando também 1 quilo de alimento não perecível para as obras assistenciais da casa. Então serão todos bem-vindos, convidem as pessoas queridas de vocês, será um belíssimo evento. E aqui o nosso abraço, então, para a Margarete Lisboa, ó, do fã-clube do Rafa. Que minha mãezinha, né? acompanhando. Feliz Dia das Mães, A Carla Boger Neto, a Ieda, a Íria, a Altina, a Adriele, a nossa querida Thaís e também a Juliana, lá do Nosso Lar, nos acompanhando, a Sandra Moraes, a Adriana Lisboa, a mãe dos filhos do Rafa ali, o Rafa tá Feliz Dia hoje. das Mães, né? Feliz Dia das Mães, meu amor. A Elisandra Patzer, a Tânia Vargas e todos esses que nos acompanham aí, um grande abraço para vocês. E vamos continuar aqui, estamos indo já para os nossos últimos minutos. Rafa, qual a relação entre a reencarnação e os laços familiares? Eu acho que é a total explicação e resposta que a gente precisa, né? Para muitas das situações. Eu acho que sem a reencarnação a gente não consegue explicar esses laços familiares. Por que eles acontecem? Por que eles têm essas diferenças, essas dificuldades, os desafios, né? E os amores também. Então, além dele ter esse caráter de afinidade, de afeto, ele também tem de reajuste. E eu acho que somente com a reencarnação, que é essa ferramenta divina para nos aproximar e fazer com que a gente evolui, né, tirando essas dificuldades que a gente tem, né, e harmonizando esses problemas que a gente tem no passado e também nos fortalecendo esses laços que a gente necessita para que a gente progrida. Então, somente através da reencarnação a gente consegue explicar todo esse planejamento familiar, todo esse acaso que não existe, né? Então, eu gosto muito de uma coisa que o Chico Xavier dizia. Ele falava que o acaso, que nós chamamos de acaso, é um esforço extremo da espiritualidade para colocar cada coisa em cada lugar na hora certa. Eu acho que não tem, né, resposta melhor que isso, né? Então, é só com a chave da reencarnação que a gente consegue explicar, né, tantas diferenças, né, tantos problemas complexos que tem e esse mecanismo, né, perante a bondade e a justiça divina, né, que é a chave para a explicação, né? Então, assim, a reencarnação é uma bênção, né? Se a gente consegue entender isso e colocar que a gente tem, né, que desenvolver essas nossas diferenças, né, e estreitar mais esses laços, é um alento e um consolo para a gente nos esforçar para melhorar a nós mesmos e também o nosso núcleo familiar. Hermínio, e algo também importantíssimo que Kardec já questionava lá no Livro dos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? O caos. O caos. Por mais que, às vezes, a gente, quando criança, adolescente, demore para perceber a real importância da família, mas cada vez mais nós vemos tudo isso que nós aqui abordamos, né? A primeira escola, a impressão dos valores, a impressão da ética, da moral, da religiosidade. Eu acho que seria o caos. Porque a sociedade voltaria a uma forma assim anárquica da barbárie, né? Da barbárie. Não teríamos nenhum compromisso maior com as pessoas. Quem cuidaria das crianças?
porque a reprodução continuaria existindo, né? Nasceriam novas crianças. Quem cuidaria delas com amor nessa tentativa de fazer com que tudo dê certo? Eu sempre digo, e quero aqui repetir, que o Espiritismo respeita todas as religiões. E digo mais, eu acho que o que consegue conduzir a sociedade a uma evolução e não deixar retroceder ao caos, a barbárie é a família e as religiões. Se não fossem as famílias e as religiões, nós estaríamos no caos, estaríamos ainda na barbárie. E hoje nós acompanhamos em muitas instâncias ataques a essas duas instituições, né? Muito, muito, mas são pessoas que, na verdade, não sabem o que estão falando, não têm o conhecimento necessário para falar, como aqueles que falam do aborto com aquela segurança toda, né? Não sabem os desdobramentos que isso causará em suas vidas, nas vidas das outras pessoas e mais, né? Para todo sempre aí, pela frente. E nós temos, né? Acho que falando nesses ataques, nós temos algo muito maior, né? Que nos governa, a providência divina, que por mais que esses núcleos tenham dificuldades, essas instituições, né? E a família é a principal de tudo, a gente tem que entender que o plano maior está defendendo muito fortemente isso, né? Então, né, por mais que queiram destruir, né, essa instituição chamada família, seja ela de qualquer forma que seja, o plano maior sabe da importância, da essência e objetivo que cada família tem, né, para todos nós. Imaginem nós aqui, né, querendo destruir ou prejudicar a Deus, que poder nós temos para isso, né? Isso não acontecerá jamais. Que assim seja. Então, estamos chegando ao final de mais uma Hora Espírita. O nosso agradecimento a todos esses que nos acompanharam, esses amigos queridos que estiveram conosco pelo rádio, pelas redes. O nosso agradecimento aos meninos aqui da bancada, Hermínio, o Rafa, o Cleiton e o Carlos. Muito obrigada. Obrigado a todos pela atenção e transmitir um feliz Dia das Mães. Que todas as mães encarnadas e desencarnadas recebam o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso agradecimento por tudo o que fazem e o que fizeram por nós e por todos os seus filhos. Agradecemos então mais uma vez, né, a oportunidade que a gente sempre está aqui e um feliz Dia das Mães a todos, né, a todas as mães que mesmo, né, as que estão de corpo presente e as que não estão, que se sintam abraçados e cada um lembre com muito carinho, com muito afeto, né, aquele amor que a gente recebeu. Obrigado, Rafa, obrigado, Hermínio, obrigado, Fábio, pela oportunidade e que seja um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as famílias. Então nós ficamos por aqui, agradecendo a todos, desejando a todas as mães muito amor, muita luz e muita paz aonde quer que se encontre. E nos vemos no próximo sábado, às 7 da manhã, cedinho, estaremos no ar novamente. Um grande abraço a todos. Hora Espírita.